E será que o filme Não Se Preocupe, Querida é um filme bom? Ou será que os bastidores é realmente melhor do que o filme apresenta? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme Não Se Preocupe, Querida. E chegou nos cinemas do filme Não Se Preocupe, Querida. Filme esse que está envolto de várias polêmicas. Tanto que já tem aquela brincadeira na internet que fala que os bastidores do filme, o documentário que vai contar os bastidores do filme, vai ser muito mais interessante do que o longa que está nas telonas. Só que eu não quis assistir esse filme por causa das polêmicas. Eu já queria ver esse filme muito antes de todas essas polêmicas estourarem. Tanto que se você ver o meu vídeo que eu lancei lá em julho, falando quais filmes eu queria ficar de olho no segundo semestre, eu mencionei Não Se Preocupe, Querida, porque o elenco é muito bom, os posters chamaram minha atenção e principalmente o trailer me agradou muito. O trailer que passava aquela impressão de ser um filme terror psicológico, um filme que vai ir além só de mostrar um terror, um suspense, vai discutir várias coisas e um filme com o potencial de ter uma grande revelação. E por isso eu queria ver esse filme. E esse estilo de filme sempre me agradou. É só você ver os últimos anos filmes como Midsommar e Hereditário do diretor Ari Aster, ou ver o filme Nope, Nós e Corra do Jordan Peele. Você vai ver que você tem grandes filmes ali que tem essa ideia de ter um suspense, um terror e ter um filme que vai discutir mais coisas, ter grandes revelações no final. Até o filme A Bruxa, que lançou recentemente do Robert Eggers, também tem essa discussão de você tem um filme de suspense, mas no fundo você tem discussões mais profundas, discussões sobre vários temas com uma temática de terror na frente. E eu achei que Não Se Preocupe, Querida poderia ser esse tipo de filme, pelo que o trailer me vendeu. E quando você começa a ver o filme, você vê o potencial que ele tem ali de contar uma história como essa. A fotografia desse filme é fantástica, consegue passar exatamente o sentimento que o filme queria. Aquele sentimento de você estar numa cidade planejada, onde você parece que não vai ter fuga daquele lugar, e aquele lugar parece sim ser artificial. Artificial até demais para quem está vendo o filme, até criando essa dúvida do que está acontecendo aqui. E isso é legal de se ver, isso acaba te envolvendo no começo do filme. Mas quando o filme sai disso e começa a ter que desenvolver sua história, desenvolver sua premissa, desenvolver discussões mais interessantes, sair da primeira camada, aí é que começa a viver os problemas. Porque o roteiro desse filme, ele é muito mal escrito em todos os sentidos. Na parte de dar um aprofundamento nas discussões, ele é praticamente raso, para não dizer que é nulo. As discussões que poderiam ser sobre qual é a função da mulher na sociedade, como nossa sociedade ainda é muito machista, como não deixa as mulheres participar e como às vezes nem as próprias mulheres se protegem, e como também a sociedade trata mulheres que querem ter o seu direito de fala como estranhas. Isso tudo são discussões que estão na camada 1 do filme. Você vê que poderia ser mais discutida, ir a fundo, mas eles não querem isso. O roteiro não sabe trabalhar isso, e isso me incomoda muito, porque é um potencial gigantesco ali. Ainda mais considerando o elenco que você tem no filme. É um elenco que ele é interessantíssimo, com nomes bem fortes, mas que só tem uma atriz que está fantástica aqui, que é a Florence Pugh. Florence Pugh, que ganhou o mundo e muita gente começou a conhecer ela de verdade por causa do filme Viúva Negra, que ela está muito bem. Mas eu sou muito fã dela desde que eu conheci ela vendo o filme Midsommar. E virei mais fã ainda e quero acompanhar todo o trabalho dela depois de ver o excelente trabalho que ela fez em Adoráveis Mulheres. E mesmo assim, nesse filme, com um elenco tão ruim na parte de atuação, com um roteiro que dá diálogos tão fracos na boca dos seus atores, ela consegue se destacar, ela consegue ir muito bem, fazendo inclusive com que seja o motivo de eu não desistir completamente do filme. Se eu não achei o filme um desastre total, foi por causa que a atuação dela fez com que eu quisesse acompanhar mais da história. Porque atores como o Harry Styles, que não é ator, ele é cantor, mas ele não consegue bem no filme. Ele não consegue dar bem as suas falas durante o longa. Quando ele tá na frente da Florence Pugh, aí fica uma coisa desastrosa. Porque ela é uma atriz fantástica e consegue manter o seu equilíbrio na cena e dar a fala com pausas, parecendo que está realmente vivendo aquele momento. Enquanto o hairstyle ele grita, ele fala muito alto, ele não parece que está passando o sentimento real. Parece que é uma pessoa querendo passar a impressão de algo. E a atuação é você saber que alguém está fazendo um papel, mas ele te convencer de que ele realmente é aquele personagem. O hairstyle, ele parece, na verdade, ser alguém que não está conseguindo viver esse personagem. Ele parece ser alguém que está atuando, e esse é o problema. Ele não pode parecer ser alguém que está atuando. E até atores com nomes fortes, como por exemplo, a Olivia Wilde,
que é uma grande diretora, já provou isso no filme Fora de Série, e aqui ela é diretora do filme, ela não vai bem na direção, eu não acho que a direção desse filme é boa, ela ainda por cima, ela não tá bem em atuação, eu não gosto da personagem dela e não gosto de como ela atua. E o mesmo vale pro Chris Pine, que é um ator que me convence em vários filmes, mas nesse filme ele parece estar sem vontade, sem vida, ele não consegue dar as falas. E os outros atores que tem alguns outros atores em volta deles, que tem uns nomes fortes, alguns até que estão ganhando bastante nome em Hollywood recentemente, nenhum consegue um grande destaque, nenhum consegue realmente mostrar para que veio aqui, porque o roteiro não ajuda os personagens a serem bem construídos, o roteiro não ajuda a fazer com que os personagens sejam interessantes, as falas, como eu falei na boca deles, alguns são irritantemente ruins, é ruim ver algumas falas ali, e então, até os personagens secundários que poderiam ser interessantes, não são bem desenvolvidos. E como eu falei, o roteiro ele é ruim por causa das falas, ele é ruim pela forma como ele constrói os personagens, como a história é escrita, como ele não consegue entrar mais profundamente nas camadas, mas também tem o outro lado do filme, que é o lado do suspense. E o roteiro também não vai bem nisso, ele não consegue criar um mistério que te deixe realmente interessado no que está acontecendo. E como eu falei, não é só o roteiro que é ruim, não tem que colocar toda a culpa nas costas do roteiro. A direção também é fraca, não conseguindo criar cenas tão interessantes como poderia. Tem algumas cenas, inclusive, que eu acho que são muito mais exageros da direção do que ela precisava que tivesse ali. De novo, o que me deixa triste é que a Olivia Wilde já se provou uma boa atriz e uma boa, excelente diretora, e nos dois ela vai muito mal aqui, sendo outro problema. E o filme, como eu falei, ele se vende a premissa inteira, desde o trailer, de ser aquele filme que vai ter uma grande revelação, aquela revelação que vai te chocar. E não é isso que acontece aqui. A revelação não funciona por milhares de motivos, porque você não está tão envolvido na história, porque o roteiro não é tão bem escrito, mas porque a revelação, ela é uma revelação em si interessante, mas o filme, primeiro, ele não construiu de uma forma interessante para você participar do mistério e tentar descobrir junto com o filme, e isso eu já acho um problema. E o segundo problema do mistério desse filme, da grande revelação, é que quando eu vi, eu pensei, nossa, que coisa legal, que coisa interessante, que tivesse um diretor, um roteirista mais interessante aqui, poderia ter feito com que fosse algo que realmente chamasse minha atenção e fosse algo bom pro filme. Mas o problema é que depois da revelação, quando vai tendo desfecho do filme, a cada minuto que eu pensava naquela revelação, a cada minuto que eu pensava naquela virada final, naquele plot twist, eu gostava menos do filme, porque eu encontrei mais furos de roteiro, e pior que isso, ela começou a virar algo meio incoerente, algo que não é tão interessante assim, tão engajado como poderia. Então até a virada que de primeira vista parece algo interessante de se ver, quando você pensa um pouco, até isso acaba virando um grande problema de um longa. Um longa com um potencial gigantesco, um longa que tem sim seus pontos positivos, principalmente na parte técnica de fotografia. O começo do filme ele é empolgante e a trilha sonora funciona muito bem, na parte de como tudo isso consegue compor e construir bem o começo do universo para te colocar lá dentro. E a Florence Pugh aqui é uma força da natureza com uma atuação fantástica num filme pobre em todos os sentidos. Ficando triste por ela e triste por um filme que tinha um potencial gigantesco, sendo com certeza um filme terrível de se assistir. Concluindo, Não Se Preocupe Querida é um filme que ele me decepciona muito e me deixa triste quando eu saio do cinema. Porque hoje em dia, o que falta muito em Hollywood é a criatividade de criar coisas novas, trazer coisas novas. E quando aparece um filme como esse, como Não Se Preocupe Querida, ele cria uma expectativa em mim, porque ele mostra que ele pode sair da caixinha e trazer algo diferente, algo surpreendente. Mas aqui não foi nem isso. Ele não foi surpreendente e pior do que um filme só esquecível. Ele foi um filme terrível, que errou em quase tudo que tentou fazer. Como eu falei, tirando a parte técnica e a Florence Pugh, que é uma força da natureza, o resto do filme é terrível. Direção, roteiro, condução de história, revelação final, personagem, atuação, quase tudo nesse filme é muito ruim. É óbvio, a nota não vai ser a pior do mundo, até porque existem coisas minimamente decentes aqui. E ele também não vai ser um dos piores filmes do ano, porque já saiu muito filme ruim aqui. Mas não tem como esconder que eu saí mais do que decepcionado do cinema. Eu saí irritado com o filme que eu vi em tela. Eu espero que pelo menos agora, quando sair o documentário contando os bastidores desse filme, seja mais interessante do que o filme realmente foi. E por isso que eu fecho o filme Não Se Preocupe Querida com uma nota 2 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Não Se Preocupe Querida? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.